Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Meus irmãos, que a graça e a paz de Cristo esteja com você. Esse é o seu programa de todas as noites. Programa Novo Alvorecer chegando mais uma vez para te abençoar. Você que nos acompanha pela TV, aqui na região de Caratinga, que Deus te abençoe. E você que nos acompanha também pela internet. Nós postamos o nosso programa específico com o conteúdo da lição de Escola Bíblica Dominical no meu canal pessoal do YouTube. Obrigado você que sempre tem acessado aí e prestigiado a nossa programação. Nós vamos a um intervalo rapidinho e a gente vai voltar aqui dentro de alguns segundos para a gente iniciarmos aí o nosso bate-papo sobre o assunto de hoje. Não saia daí. Congresso de Missões Os Semeadores, de 5 a 9 de setembro em Caratinga, com Elaine Martins, Cleiton Queiroz, Lauriette, Regis Danese, Gabriela Rocha e muitos outros. Eletores: Elias Torralbo, Jander Magalhães, Isa Reis, Raik Carmel, Nilson Gomes. Traga 1 quilo de alimento não perecível. Informações 33 33 21 39 51. Realização Os Semeadores. De volta com o programa Novo Alvorecer. Comigo aqui no estúdio Joás. Deus te abençoe, Joás. Bem-vindo mais uma vez. A lição de hoje é a lição de número 11, chegando ao final do trimestre aí, né, que nós estaremos estudando neste próximo domingo, dia 9 de setembro de 2018. O tema é: a lâmpada arderá continuamente. Foi separado o texto áudio da nossa lição, João capítulo 8, versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A verdade prática, o resumo do nosso assunto em uma única frase, diz que tal como as lâmpadas do tabernáculo brilhavam continuamente, assim devemos nós resplandecer neste mundo de apostasias, iniquidades e trevas. Texto bíblico da nossa leitura, que é o texto específico que nós estaremos trabalhando, é Levítico capítulo 24, do versículo 1 até o versículo 4. Ok? Vamos lá então, Joás, nós vamos falar a respeito aí desse importante utensílio, né, do tabernáculo, que era o candelabro de ouro, né, que era o objeto de maior destaque no interior do templo, ou do tabernáculo, melhor dizendo, por ser todo de ouro e pela luz que emitia. Então, se destacava aí por essas duas coisas, né, por ser todo de ouro, ou seja, uma obra de arte aí, né, espetacular, e a luz que ele emitia. Se levarmos em conta a sua simbologia, concluiremos então que ele representava o testemunho e o serviço do ministério levítico. O seu brilho singular e constante indicava que todas as obrigações sacerdotais e congregacionais estavam sendo rigorosamente cumpridas de acordo com a orientação de Deus. Um candelabro, como você disse aí, né, bem esplêndido até, né? Você imaginar 30 quilos de ouro puro, né? Puríssimo. 30 a 40 quilos, né? A estimativa, né? E assim, uma luz que não podia apagar nunca, né? O sacerdote tinha que ter o cuidado de manter aquilo aceso, né? Aquela luz não podia se extinguir, né? Tinha que ter o cuidado de manter a luz acesa. Isso fala para nós alguma coisa, né? Muito interessante, né? Principalmente nos tempos que a gente vive, né? Manter a chama acesa, manter a luz acesa, né? Manter esse evangelho vivo, né? A boa nova viva com nossas atitudes é um desafio tanto, refletindo, né? A luz, né? Refletir sempre, né, a luz de Cristo, né? É um desafio tanto, né? E muito pertinente para nós, né? Estudar esse... Agora, eu não vou deixar isso aqui passar, que pela quantidade de ouro aqui não é muita coisa, porque tem alguns templos aí que tem mais, né? Tem mais, né? Na época do Brasil colônia aí, a turma aproveitou bastante. Tem
templos religiosos aí com bastante ouro, né? Mas vamos lá. Sobre a fabricação, segundo a determinação divina, as pessoas que fizeram, né, os artistas então que fizeram o candelabro de ouro puro e batido, está em Êxodo capítulo 25, versículo 31, a mobília foi de tal forma trabalhada que formava uma só peça, como o seu pedestal, haste e está apagado aqui a leitura aqui, cálices, não é? Maçanetas e flores. Aí ele vai colocar aqui a quantidade de ouro, que era aproximadamente, você já disse aí, entre 30 a 40 quilos. Interessante quando Deus chama esses moços aí, né, Bezalel, né, e dá capacidade artística para eles, né? Parece que o nosso culto hoje... Bezalel e Aholiabe, né? Isso, Bezalel e Aholiabe. Parece que os nossos cultos hoje têm menos arte do que antigamente, né? E assim, é um assunto complexo, né, para entrar nele, mas você vê que a arte deles vinha do próprio Deus, né? Ele colocou o Espírito Santo em Bezalel, né? Lá nessa época, pensa bem, né? Colocou o Espírito Santo nele e esse Espírito Santo nele capacitou ele para fazer toda aquela arte. Agora você vê, interessante aqui, porque quem conhece um pouquinho de história, né, do período aqui, sabe que, por exemplo, o manuseio de ferro, né, por parte do povo de Israel veio bem depois. Não tinha essa capacidade. Não é? A arte de trabalhar com ferro foi muito tempo depois. Não é? Mas aqui, nesse contexto aqui, já trabalharam com ouro. Você vê. Não é? Por causa da capacitação, né, do Espírito Santo. Ele não faria as artes que ele fez, né, na construção do tabernáculo, toda a obra de arte que estava no tabernáculo foi das mãos desses moços aí. É claro que houve uma ação do Espírito. Capacitados pelo Espírito. Sim, é claro que houve aqui uma ação do Espírito para fazer com essa perfeição toda, mas você vê que um tempo antes eles já trabalhavam com ouro lá, porque, né, fizeram um bezerro de ouro lá e tudo mais. Tinha uma forma lá do Egito que não é? Saiu um bezerro. Exatamente. Né? Julgou, como o Arão falou que julgou o ouro lá e apareceu o bezerro. Conversa, né? A desculpa dele foi essa. Tinha uma forma, lógico, né? Não é lógico que tinha. Mas você vê que já tinha essa condição para esse trabalho. Interessante. Interessante. Sobre a luz do candelabro, o azeite para as lâmpadas foi trazido voluntário e generosamente pela congregação de Israel, conforme se lê em Êxodo capítulo 25, versículo 6. Você que está em casa pode conferir aí a referência bíblica, Êxodo 25, versículo 6. E aí, tendo em vista o significado do candelabro para o culto sagrado, o azeite teria de ser puro e batido. O moído era de qualidade inferior. Sem essas qualidades, o tabernáculo do Senhor ficaria na penumbra, ou seja, na escuridão, né? É uma fabricação específica, né? Muito especial, não era qualquer azeite, né? Tinha que ser muito bem preparado, puro, né? Batido para não passar impureza nenhuma. O moído, você jogava azeitona lá e do jeito que vinha, né? Quando moía, passava as impurezas junto, né? O batido não, batia azeitona pura, né? E saía esse azeite mais puro aí, né? Esse azeite, esse primeiro que saía aí, o mais puro, era o que era usado nessa luz da menorá, né? Do candelabro. Aí então, ou seja, dessa maneira, o tabernáculo era iluminado, né? Senão, você vê, tem que ter a luz, e a conservação da luz é tarefa do levita. Né? Ele tem um trabalho a fazer, né? Manter a luz acesa dá trabalho. Né? Não é... O serviço que ele deveria prestar, né? A luz é de Deus, né? Mas dá um trabalho. Eu tenho algo a fazer para manter essa luz acesa. Né? Que existem algumas correntes que vão contrário disso, né? Mas se a gente trouxer essa aplicação para nós, né? Santidade dá trabalho. Né? Refletir a glória de Deus dá trabalho, exige empenho da minha parte.
Não é, eu recebi o Espírito Santo, eu continuo vivendo do jeito que eu sempre vi, tá beleza, e Deus vai brilhar em mim de qualquer jeito que eu andar. Não, eu tenho que ter uma postura minha, uma renúncia de alguma coisa, né, uma mudança de alguma situação. Né, existe um esforço meu no refletir essa luz, no manter essa luz acesa. Uhum. Fazendo aqui uma aplicação assim bem rude, não é? Mas manteria aí o tabernáculo iluminado. E tem uma galera hoje que gosta do ambiente da igreja escuro. Mais dark, né? Caverna de Adulão, assim, mais... Parece que é meio na contramão, não? Parece que existe essa cultura dark hoje, né? E parece que isso tem entrado nos nossos cultos também, né? É uma coisa mais depressiva, mais, né? Se eu olhar para as nossas músicas, até as nossas músicas, a música da moçada hoje caminha para esse sentido, né? Mais depressivo, né? Mais para baixo, né? Mais... É um negócio complicado. Parece que é tendência dos nossos tempos, né? É? Eu estava pregando há um tempo atrás numa capital aí, exatamente no dia da inauguração de uma igreja, e eu lembro que o líder da igreja disse assim, olha, nós vamos fazer aqui, não vamos colocar lá uma placa escrita igreja, tal, né? Aí tudo de preto, aquele negócio pintou tudo de preto, né? Aí tem quem estuda isso hoje aí, né? Faz parte aí, não sei se é da arquitetura, alguma coisa assim, não é? Mas estuda esses ambientes aí, que é um ambiente mais escuro, é mais fácil para as pessoas prestarem atenção e tal, eu não estou aqui para discutir isso, não é? Até porque eu sou leigo no assunto, não é? Mas aí eu pego a parte pastoral, que aí sim, aí eu tenho como interferir, que aí o líder disse, olha, nós não vamos colocar aqui nenhuma característica de igreja, porque você coloca aqui uma característica de igreja, você afugenta as pessoas. Eu acho que é o contrário disso, né? Quem procura uma igreja é porque ele está a fim de encontrar lá o que ele não encontrou em lugar nenhum. Algo novo, algo significativo para interferir. Então você tem que ter essa característica, né? Aí eu não estou aqui para fazer essa não é bater martelo em nada aqui, mas aí fica um negócio complicado, né? Aquela penumbra toda, igual a caverna do Batman, né? é complexo. Para nós fecharmos aqui, o lugar onde ficava no tabernáculo. Entrava no lugar santo e ficava do lado esquerdo, né? Na parte sul do tabernáculo. Está aí a referência, né? Êxodo 26 e 35. Tá certo. E de lá era visto, né? Iluminava o ambiente todo, né? Naquele canto ali, iluminava o ambiente todo. Tem algumas passagens que mostram essa luz aí quase apagando, né? E você vê no texto, por exemplo, na chamada de Samuel, né? O texto vai dizer que aquela luz já quase se apagava, né? E você vê no contexto da história a negligência do sacerdote. Né? A luz está quase se apagando por negligência do sacerdote ali. Né? Tá certo. Vamos dar uma pausa aí, você de casa não sai daí, a gente vai no intervalo rapidinho mesmo, a gente volta aí já. Congresso de Missões Os Semeadores, de 5 a 9 de setembro em Caratinga, com Elaine Martins, Cleiton Queiroz, Lauriette, Regis Danese, Gabriela Rocha e muitos outros. Eletores: Elias Torralbo, Jander Magalhães, Isa Reis, Raik Carmel, Nilson Gomes. Traga 1 quilo de alimento não perecível. Informações 33 33 21 39 51. Realização Os Semeadores. Continuando o programa Novo Alvorecer, agora para o segundo tópico da nossa lição, Jesus, a luz eterna e perfeita é o título. Nós vamos lá falar sobre Jesus como luz do mundo, a igreja também como luz do mundo e cada um de nós na nossa individualidade também como luz. Primeiro sobre Jesus, o texto de Apocalipse, capítulo 1 e versículo 12 e 13, nós lemos que Jesus anda livremente entre os candelabros. Na descrição, observamos que somente a luz do Cordeiro é capaz de
levar os castiçais a refugirem. Ele é a luz do mundo, conforme se lê em João capítulo 8 e versículo 12. Aí nós temos a simbologia dos candelabros lá no Apocalipse, né, o Joás? Ele está no meio dos castiçais, né? 7 castiçais, né? E nesse sentido, ele é que é essa luz que a igreja reflete. Né? Ali os castiçais representando a igreja, né? 7 igrejas, né? Ele está no meio da igreja, a igreja está refletindo a luz que vem dele. Né? É só um reflexo. Ele que é a luz, né? Vai dizer aí em João 8,18. Ele dizendo, eu sou a luz do mundo, né? Cita um capítulo 9 aí de Isaías, né, no verso 2. Tem uma passagem de Isaías no capítulo 42, no verso 6, né, que vai dizer que ele, o Messias, né, ele está falando do Messias no capítulo 42, vai dizer que ele é a luz para os gentios e a glória de Israel. Né? Ele é a glória de Israel e a luz para os gentios. Zacarias, quando segurou ele no templo, ele evocou esse texto de Isaías, né? Agora o Senhor pode despedir o seu servo em paz, porque os meus olhos viram a luz dos gentios, a glória de Israel, né? Or legoim, luz dos gentios, luz para os gentios, né? Nós só somos capazes de refletir essa luz porque Ele nos alcançou, né? Nós não éramos povo, fomos feitos povo, né? Nós não falamos, mas na introdução aí do primeiro ponto vai falar da importância do povo de Deus, né? Mas a gente vamos tocar para frente. Vamos lá. Aí também, como a igreja como a luz do mundo, aos discípulos ele disse aí, né? Eu gosto muito desse texto, né? Em Mateus capítulo 5, versículo 14, vós sois a luz do mundo. Enquanto ele estava no mundo, ele era de fato a luz do mundo, conforme pode ser lido aí em João capítulo 9 e o versículo 5. E aí o texto continua, mas após a sua ascensão ao céu, a missão de iluminar este século passou a ser nossa. Então quer dizer, eu sempre tenho dito aí, quando cito esse texto de Mateus 5, é que Jesus ele é sentido, né? Mas visto ele é através de nós. O escritor, no capítulo 5 de Efésios, ele vai dizer que a gente tem que andar nele, andar em Cristo, né? Colossenses tem um capítulo que vai nesse sentido também, me parece que é no capítulo 2, né? Na altura do verso 5, 6, 7, por ali, né? Que a gente tem que andar nele, né? E se ele é a luz, e se a gente anda nele, né? A gente vai refletir essa luz que está nele. E nesse sentido que ele disse aí no texto de Mateus, né, 5,14, que vós sois a luz do mundo. Né? Não é que a luz emana de nós mesmos. Né? A luz é refletida por nós, luz própria, né? Porque vem dele. Né? A gente lembrava de um texto, né, aqui, 1 João, capítulo 1, né, versos 5 ao 7. Né? Se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e tal. Perfeito, né? A gente é luz porque a gente anda na luz. Exatamente. Aí, por fim, aqui estava falando aqui sobre a igreja como um todo e agora na nossa individualidade. Não é? Devemos também agir como luz do mundo. Na sua confissão, não é? Já à beira da morte, sendo apedrejado, a luz de Estevão, na sua individualidade, brilhou a ponto dos seus algozes virem o seu rosto brilhando como se fosse de um anjo. Atos 6:15. Já pensou que tremendo? Né? Ele está morrendo, mas a pregação não cessa. Ele está morrendo por pregar. Né? E as pedras vêm e ele continua pregando. Ele fala que vê os céus abertos. Nesse momento, eles olham para quem eles estão apedrejando e vê o seu rosto brilhando, né? Como o sol. Né? E com certeza, ele vê o Senhor de pé no trono. Né? Com certeza, aquela glória que ele viu lá refletiu, né? Num homem que está morrendo, né? Mas está passando, na verdade, da morte para a vida eterna, né? De uma forma assim muito honrosa, embora não pareça. Né? Certo. Então, nesse aspecto aí, não apenas Jesus é a luz do mundo, apesar de nós termos uma luz que é refletida dele, não temos luz própria, mas nós também, como igreja, e cada um de nós, da nossa individualidade, como membros desse corpo de Cristo, que é a igreja, nós precisamos brilhar. Isso. E ele diz para que vejam, né? Não é para ficar escondido. Né?
brilhar para que vejam. Vamos dar uma última pausa aqui no programa e a gente volta já. Congresso de Missões Os Semeadores, de 5 a 9 de setembro em Caratinga, com Elaine Martins, Cleiton Queiroz, Lauriette, Regis Danese, Gabriela Rocha e muitos outros. Seletores: Elias Torralbo, Jander Magalhães, Isa Reis, Raik Carmel, Nilson Gomes. Traga 1 quilo de alimento não perecível. Informações 33 33 21 39 51. Realização Os Semeadores. Continuando o programa Novo Alvorecer para o último tópico da nossa lição, que nós estaremos terminando aí, mantendo a luz e brilhando continuamente. Nós falamos anteriormente no último bloco, Joás, que é um dever de cada um de nós como discípulos de Jesus, deixarmos que a luz dele brilhe em nós. E aí precisamos fazer isso conforme a instrução aí desse último tópico, continuamente. Na nossa união com Cristo, para reluzirmos como luz de Cristo, nossa união com Cristo é imprescindível. O candelabro visto por Zacarias ardia de tal forma ininterrupta, pois estava ligado a um vaso de azeite, e este, por sua vez, achava-se conectado às 2 oliveiras. Zacarias 4, versículos 1, 2 e 3. Uma figura que Zacarias viu aí é essa figura da igreja refletindo a glória dele, né? Ligado na videira, a gente reflete essa glória, né? Não precisa falar que a gente é enxertado, né? Por isso a gente reflete. A gente não precisa falar que o escritor aos Romanos, aos Hebreus já falou, né? Paulo e o escritor aos Hebreus, que a gente deve zelar por isso, né? Ter cuidado, porque o povo que foi eleito, que era povo de Deus de fato, né, escolhido, ele foi amaldiçoado porque foi negligente, né? Imagina nós que fomos enxertados, que não éramos povo, né? A gente não deve ser negligente. A gente deve zelar por manter essa luz brilhando, né? E nesse contexto aqui, de Jesus ser essa oliveira, né, você vê a figura muito forte no próprio candelabro lá, deixando de lado esse que Zacarias viu. O próprio candelabro ele tem uma haste, né? Tem uma haste central, onde tem azeite também, e as outras são meio que interligadas nele, as outras 4 hastes, né? Os 4 braços, digamos assim, né? Então, o azeite... Mas de forma inteiriça, né? Isso. Então, Jesus é como se fosse essa haste central e nós ligados nele para brilhar, né? Para refletir essa luz. Tem todo um simbolismo muito forte ali, né? Se for falar de cada símbolo aí, uma aula de escola não dá, né? Ainda mais pegar aquelas amêndoas ali, são 9 frutos do Espírito, 9 fruto do Espírito manifestado de 9 partículas, né? Partículas. Muito simbolismo muito forte, né? Vamos lá. Sobre a nossa comunhão fraternal, o candelabro, embora se destacasse por seus ricos e variados detalhes, formava uma única peça. Êxodo 25, 31. O mesmo podemos dizer da Igreja de Cristo, embora formada por membros de várias procedências e origens, constitui-se um único corpo, é o que Paulo ensina. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 30, versículo 13. 1 Coríntios 12, 13. Essa analogia é perfeita, né? Nós somos um corpo só. Muitos membros, né? Cada um com sua função. Funciona bem quando está tudo muito bem ligado, né? Aí funciona bem. Por isso que é bom que esteja todos em união, né? Para que funcione bem, o mecanismo funciona bem se tiver tudo ligado. Se o dedo do pé cismar que não quer mais ser parte do corpo, ele vai morrer lá, né? Vai ficar infrutífero. Paulo diz isso, né, em 2 Coríntios 13, 13, quando ele diz que a igreja deve ser reconhecida por sua unidade, por seu amor e por sua comunhão no Espírito.
é o Espírito que mantém tudo ligado, né? Uhum. Imagina se não tiver. E o vínculo da perfeição, que é o amor, né, fraternal. Um irmão não consegue conviver com o outro sem amor. Exatamente. Então é preciso, né? Para fecharmos aqui, manter a nossa luz continuamente brilhando, além de estarmos ligados em Cristo, além da nossa comunhão uns com os outros, também o nosso testemunho diário, né? O nosso cotidiano, deixar que as pessoas, de forma assim, muito transparente, vejam a nossa vida como um exemplo. Quando o mundo vê em nós o bom testemunho de cristão, o nome de Cristo é glorificado. Já pensou viver de forma que o nome de Cristo seja glorificado? Isso é uma vida tremenda, né? Uma vida poderosa. É alguém que vive e tudo na sua vida aponta para a glória de Cristo. Né? Alguém olhar para mim e glorificar a Deus por causa da minha atitude, por causa do meu comportamento, é algo tremendo, né? Isso aí. Pensemos, né? Que o nome do Senhor precisa ser glorificado através da nossa vida, do nosso jeito de ser, os nossos tratos, os nossos negócios, enfim, toda a nossa... Ele nos ajuda, né? Que Ele nos ajude, nos guarde, né, nos dê da sua graça. Joás, obrigado, Deus te abençoe. Amém. Você de casa também, a nossa gratidão por ter nos acompanhado, seja pela TV ou pela internet, em qualquer lugar do mundo que você esteja nos assistindo, você da internet, aí divulgue o nosso programa aí para que outras pessoas também possam ser alcançadas. Vamos ficando por aqui. Graça e paz seja com você, hoje e sempre. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.